Você consegue confiar completamente no seu cônjuge? Ou às vezes existe um silêncio, uma dúvida ou uma insegurança que fica ali no meio da relação de vocês? Bom, essas são perguntas muito interessantes para ser respondida. Vamos responder? Muitos relacionamentos não acabam por falta de amor, sabia? Eles se enfraquecem quando a confiança começa a se quebrar aos poucos esse processo. Bom, essa confiança quebrada aos poucos pode gerar ciúmes, pode gerar ansiedade entre o casal, pode gerar. Existe casos até de traição, viu? E às vezes tudo isso é gerado por questão de insegurança. Preste atenção nessa curiosidade científica. Na vida emocional do casal, a confiança só funciona como uma base de segurança. Olha que delícia, olha que coisa maravilhosa. Então, a confiança é extremamente importante para o seu relacionamento. Olha, ela funciona como uma base de segurança. Quando ela existe no seu casamento, automaticamente o casal ele se sente mais livre para conversar, para se abrir e até se sentir ali com um espaço onde ele vai estar à vontade para ser o quê? Vulnerável, entendeu? Ele realmente vai se sentir seguro, ele não vai ficar com medo de alguém julgar ele por isso ou por aquilo. Mas quando a confiança é ferida, o coração começa a criar o quê? Defesas. Se proteger, gente. Uai, não se sente seguro, pede urgente a proteção. E quando o relacionamento ele vira um lugar de defesa, ele deixa de ser um lugar de descanso. E nesse ponto eu queria falar algo muito importante. O seu lar tem sido um lugar de descanso? Porque na verdade, gente, nossa casa, nosso lar, as pessoas que ali estão, elas não devem ser, como posso dizer, um soldado do outro, né? Do outro campo. Não, não é um lugar para se atacar. Porque quando a gente está num lugar onde a gente sente que constantemente tem que se defender, a gente não se sente num espaço agradável. E a nossa casa, o nosso lar tem que ser isso. E agora eu quero ir no mais íntimo agora. O quarto de vocês. Quando vocês têm esse espaço, esse lugar de descanso, a confiança um no outro será mais intensa, mais profunda. Lembre-se que confiança não nasce de palavras bonitas. Confiança nasce de convívio, de relacionamento, experiências. Ela nasce de atitudes consistentes, entendeu? Ao decorrer da rotina, ao decorrer dos anos, ao decorrer do tempo, vai percebendo, nossa, fulano é essencial para minha vida. Eu percebo nele alguém que realmente eu posso confiar, alguém que não abre a boca para falar, né, da nossa intimidade para os outros, viu? Aqui até um tema que em um outro momento a gente pode estar falando, mas muitos casamentos, né, há esse detalhe aí, né? Porque um dos cônjuges passa para o outro, passa para a mãe ou para o outro sobre sua intimidade. E isso não é legal, né, gente? Isso é um ponto que fica a dica. Na terapia de casais, muitas vezes percebemos que o problema não é apenas um erro isolado, entende? É a repetição de pequenas incoerências, pequenas promessas não cumpridas nesse caso, ou silêncios que geram insegurança, viu? Então tome cuidado quando você vai criar promessas e não cumpre, porque isso, querendo ou não, vai gerando uma certa desconfiança no seu relacionamento. Então, observe bem aí o que você promete, talvez até as suas inseguranças, né? Pode acabar gerando uma certa desconfiança também no seu relacionamento. E aos poucos, o coração ele deixa de se sentir seguro dentro da relação. Então, veja bem como é que você quer que o seu cônjuge esteja dentro do seu relacionamento. Então, não cause isso. E vice-versa, né? Do mesmo jeito, a gente é perceptível também, né, em nossos atos, né? Às vezes a gente
pensa muito no outro para fazer o bem pro outro, mas a gente também tem que observar o outro. Será se às vezes o outro tá mexendo com isso na relação e aí eu estou me tornando uma pessoa que não sente a confiança no relacionamento? Entenda que reconstruir confiança, se é o seu caso aí de falta de confiança, às vezes a cultura, algumas coisas do outro lá do passado faz ele ser assim inseguro, talvez ele já esteve numa relação anterior e aí isso deixa ele ser inseguro e tudo, e isso acaba mexendo com a segurança, com a confiança no casamento de vocês. Como é que eu posso fazer para reconstruir essa confiança? Para isso, você tem que perceber 3 movimentos importantes. Presta atenção nesses 3 movimentos. O primeiro, a transparência. Seja sincero um com o outro, seja transparente um com o outro. Isso dá credibilidade para na confiança do relacionamento de vocês. O segundo ponto, a responsabilidade pelos próprios erros. Talvez é importante, não sei se é o seu caso, né? Mas é importante você reconhecer quando você erra e dizer pro outro, poxa, eu errei, me perdoe. Dani, minha situação lá em casa é que ele não reconhece os erros. Busque meios de fazer com que ele perceba que ele errou, mas sem apontar, ok? Sem acusar, fazendo com que o ambiente seja agradável ao mesmo tempo, ok? Então, viva, primeiro, a transparência. O segundo ponto, a responsabilidade pelos erros, pelos próprios erros. Um ponto importante. Nisso aqui é muito mais fácil a gente encontrar o erro do outro do que encontrar o nosso próprio erro, viu? Então, fica ligado nisso. E o terceiro ponto, que é extremamente relevante também, é o tempo, ok? O tempo. Dedique tempo pro relacionamento de vocês, entendeu? Porque o tempo vai dar aquela segurança. É tão bom, tempo de qualidade. É um tipo, né, de linguagem de amor. Então, dedique tempo de qualidade para o relacionamento de vocês. Para que assim, a confiança ela seja reconstruída, alicerçada em experiências agradáveis. Porque confiança não se reconstrói com pressa. Por favor, ela se reconstrói com constância, rotina, tempo, como eu falei antes. Relacionamentos saudáveis não são perfeitos, eu quero deixar isso claro aqui. Então, às vezes você pode olhar e dizer, meu esposo, você está cheia de reclamações sobre o seu cônjuge. Mas sabe o seguinte, seu esposo ou sua esposa, ela não é perfeita. E um relacionamento saudável não quer dizer que ele vai ser perfeito. Afinal de contas, como seria então essa perfeição? Na verdade, seria então, cada pessoa teria a sua perfeição. Então, como seria ali bem sem conceito? Mas a gente pode deixar claro uma coisa. Um bom relacionamento, um bom casamento, ele é construído com verdade, com respeito e com responsabilidade emocional. Se esse conteúdo aqui fez sentido para você, se inscreve no canal, por favor. Curta esse vídeo, ajuda a gente, compartilha com alguém que também deseja construir, né, um relacionamento mais saudável. Compartilha. Eu sou Niela, terapeuta de casais, sou também sexóloga, sou cristã e esse canal Paz no Quarto é para falar sobre o bem-estar do casal, baseado no que a Bíblia diz, dando felicidade para cada lar. Aqui nós conversamos sobre casamento, intimidade, caminhos para relações mais conscientes, enfim. Até mais, um abraço, fica bem.